Graças a paz, amados. Vamos continuar na nossa aula. Paramos no tópico 2, tá? A gente tinha iniciado, mas paramos no tópico 2 e vamos dar continuidade à nossa aula, tá certo? A santificação e seus estágios. Quais são os estágios da santificação? A santificação, ela inicia na regeneração, no novo nascimento, tá? Então, qual é a realidade dessa santificação? A gente chama de santificação posicional, o primeiro estágio, que a gente chama também de santificação no passado, que foi feito no passado. Abra sua Bíblia em Hebreus, para você entender melhor isso que eu estou falando. No capítulo 10 de Hebreus, vamos lá. Hebreus, capítulo 10, para embasarmos a palavra. E o verso de número 9 e 10, que diz assim: Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tirar o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Essa é a santificação no passado. Foi feito já no corpo de Jesus Cristo. Então, ela é um ato de separação do mundo. A santificação tem o segundo estágio, que a gente chama de a santificação no presente, ou progressiva, ou experimental. A gente vai ver em Filipenses, capítulo 3, verso 14 e 15. Filipenses, capítulo 3, verso 14 e 15. Que diz assim, ó, queridos. 3, 14 e 15 de Filipenses. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa doutra maneira, também Deus vos revelará. Então, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para este alvo, tá bom? Então, há também a tricotomia da santificação, como eu já falei no vídeo anterior, Tessalonicenses 5 e 23, tá? Pedro também, capítulo 1, versículo 15 e 16, vai dizer, sede santo em tudo que fizerem, tá bom? Em 2 Coríntios 3, 18 também vai dizer que somos transformados de glória em glória nesse processo da santificação. 2 Coríntios 7 e o primeiro vai dizer que estamos aperfeiçoando a santificação do temor de Deus, tá certo? E temos o terceiro estágio da santificação, que é a santificação no futuro, ou seja, na questão final da santificação, que a gente chama também da glorificação, do estágio final da santificação. Colossenses 3 e 4 vai dizer que nos manifestaremos com ele em glória, tá? Em estado glorificado. Filipenses 3 e 21, o nosso corpo será semelhante ao dele. Veja que coisa maravilhosa. Hebreus 12, 22 e 24, diz que o espírito dos justos que foram aperfeiçoados, tá? Tornados em estados perfeito. Aí o terceiro subtópico do segundo ponto nos fala sobre o alvo da santificação. Qual é o alvo da santificação? Escute bem, amados. O seu propósito é tornar o crente com caráter semelhante ao de Cristo, conforme Mateus, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 5, e o verso de número 8, vai dizer assim, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, ou seja, se tornará com o coração puro, limpo, semelhante
ao do Senhor, tá? Ele nos tornará, e nós, né? E nos tornarmos morada do Deus Pai e Filho, assim como já somos o Espírito Santo. Deus, ele nos tornará morada do Pai e do Filho, assim como já somos morada do Espírito Santo nesse estágio final aí, esse alvo da santificação. Precisamos ser um reflexo do próprio Cristo, pois ele vive em nós. Cristo é a nossa meta. Qual é o alvo? Cristo é a nossa meta. Lembrando que é interessante lembrar de José, né, no Antigo Testamento, é um dos homens que teve o caráter semelhante ao de Cristo. É isso? Terceiro ponto, terceiro tópico da nossa lição. O julgamento do Deus Santo. No primeiro subtópico do primeiro ponto, nos diz assim: o Deus Santo. Amados, olha, ele é o Santo de Israel, conforme Isaías 1:4. Seu nome é santo, conforme Isaías 57:15. Os serafins declaram que ele é santo, conforme Isaías 6:3. Sua santidade é incomparável, conforme 1 Samuel 2:2. E eu vou ler esse texto porque, para embasar a palavra aqui, 1 Samuel 2:2, nos diz assim: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. A santidade de Deus é plena, perfeita, nada se compara à santidade do nosso Deus, tá bom? Então, ele é o nosso modelo, tá bom? Sua santidade é incomparável e ele é o nosso modelo, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Tanto lá em Levíticos 19:2, de ser de santo porque eu sou santo, como em 1 Pedro 1:16, ser de santo porque o Senhor é santo. Então, no segundo subtópico da lição, vai nos dizer ainda assim: santidade exigida a todos os crentes. A gente vai ver que no livro de Efésios 2:21, vamos ler, meus irmãos, para a gente embasar. Efésios, capítulo 2, e o verso de número 21. Efésios 2:21. Ele vai falar que a igreja, vai mostrar a igreja como santo, como um templo santo no Senhor. Efésios 2:21. Veja o que é que vai dizer. No qual todo o edifício, bem ajustado, vai mostrar a igreja como edifício aqui, ó, cresce para templo santo do Senhor. Amém? Então, é uma exigência para nós como igreja de Cristo. Consagramos-nos a Deus em verdadeira santidade. A gente vai ver isso em Romanos, e aqui eu quero tratar um pouquinho com mais detalhe esse versículo. Romanos, no capítulo 12, a gente já citou, e o versículo 1, Paulo nos faz uma exposição maravilhosa. Ele vai dizer aqui, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto de consciência racional. Aí ele continua: e não vos conformeis com este mundo, não tome a forma, o modelo deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, tá? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, quando Paulo fala isso, Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, que nós consagremos-nos a Deus em verdadeira santidade. Escute bem, o apóstolo Paulo usa o verbo aqui parakaleo, significa rogar, tem a ver com súplica e autoridade, significa admoesto-vos. Quando ele diz rogo-vos, ele está dizendo admoesto-vos, exorto-vos, encorajo-vos,
peço a vocês encarecidamente, eu rogo, eu peço encarecidamente. Aí ele diz aqui que o termo apresentar, né, para apresentar os corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, apresentar de uma vez por todas. A ideia aqui é apresentar, presente de uma vez por todas. É uma entrega definitiva do corpo ao Senhor, sabe? Como os noivos se entregam um ao outro na cerimônia de casamento. Então é essa entrega que devemos fazer ao Senhor. Agora, irmãos, e o que não é santificação? Tem tanta coisa que não é santificação, que as pessoas pensam que é santificação. A gente não pode misturar costume com doutrina, né? Costume tem a ver com a cultura do ambiente, do lugar. Doutrina tem a ver com as escrituras sagradas. E a gente não pode fugir dessa realidade. Tá bom, irmãos? Eu poderia citar aqui várias coisas do início do que não é santificação. Eu só citei o que é santificação, mas poderia citar aqui várias questões que podem ser colocadas em pauta que não é santificação, né? Santificação é um processo de dentro para fora. Ela começa dentro, reflete fora, né? A santificação do homem reflete a imagem e a semelhança de Deus. Então, o terceiro subtópico do último ponto já estamos no final da lição. Santidade e justiça de Deus. Poderíamos passar aqui uma lição só para falar sobre a santidade e a justiça de Deus, mas não tem espaço aqui. Então, vou botar para os amados aqui, ó. A justiça de Deus é uma justiça eterna, tá? É uma justiça eterna, com base em Salmo 119, versículo 142. A santidade é uma substância da própria natureza de Deus, com base em 1 Pedro e Levítico. A justiça é a santidade de Deus em ação. Deus é justo, conforme Romanos 1 e 17. Tá? Eu vou ler, já que eu já estou aqui em Romanos 1 e 17. E conforme 2 Timóteo 4 e 8. Romanos 1 e 17, vamos ler, diz assim, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. É o texto que trouxe a revolução da reforma protestante. Segundo Timóteo 4 e 8, para a gente finalizar, 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, carta pastoral, no capítulo 4 e o verso de número 8, ele vai nos dizer assim, amados. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que você tenha uma boa aula domingo, que seja uma bênção a aula para a honra e a glória do nome de Jesus. Que você dê espaço também para os seus alunos trazer as suas explicações, que não seja a pedagogia da opressão, né? Tá certo? A pedagogia do oprimido, mas que você possa usar uma aula que tenha participação de todos os alunos, para que eles possam interagir, porque você pode ser o melhor professor do mundo, se você só falar, a aula não será boa. Você pode falar 5 idiomas, 10 idiomas, o aluno precisa participar da aula, fazer perguntas e respostas, e é isso que faz com que a aula fique prazerosa e muito boa. Então, que Deus abençoe a cada professor, a cada aluno, a nossa igreja em Paz do Sítio. Deus abençoe nosso pastor Moisés Guedes e os demais obreiros da igreja, em nome de Jesus. Amados, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Vamos estar orando pelos irmãos. E lembre-se, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Tá bom? O importante é que eu diminua e que ele cresça.
Glória ao nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, te louvamos pela vida de cada um que agora, Senhor, vai estar assistindo este vídeo. Que o Senhor venha, Deus, abençoando, trazendo a iluminação da tua palavra, porque toda ela já é inspirada pelo teu Santo Espírito da verdade. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.